Tá aí, né, um desfile militar na China, que aconteceu na terça, foi na terça, né? Acho que foi na terça-feira. Quarta, né? Quarta-feira lá, terça aqui. É, Isso. e realmente, na minha opinião, eu quero muito ouvir o Cadu, né, que é especialista em China, que admira muito o modelo chinês. A demonstração de força militar, várias vezes a gente trouxe esse assunto, a gente debateu China aqui, e a gente sempre deixou meio no ar, porque realmente ninguém tem, certas informações ninguém tem, né? Então, pô, a gente não sabe qual o poderio bélico aí militar da China, né? A gente sabe que eles avançaram muito na parte tecnológica e tal, infraestrutura, né? Pô, tiraram 100, 200 milhões de pessoas da pobreza e criaram a classe média mais rápida da história, né? E agora eles dão uma demonstração de força, né? E numa também demonstração de união com a Rússia, com a Índia, né? A Índia meio um pé lá, um pé cá, mas a Coreia do Norte também. Uma notícia que saiu hoje também importantíssima, o professor Rogério vai querer falar, de um movimento da Coreia do Sul via China tentar fazer as pazes com a Coreia do Norte. Olha só, sem Estados Unidos envolvido, isso é bombástico, tá? Eu acho que a gente já está numa era de várias superpotências, né? Talvez o Donald Trump e muitos americanos ainda não tenham esse entendimento, mas realmente eu acho que o mundo mudou essa semana. O que você achou disso? Obviamente a China fez tudo isso e esse encontro com outros líderes nessa semana foi para mostrar para o Donald Trump. Ele deu uma entrevista anteontem e falou, não, foi ontem mesmo, ele falou na Casa Branca, eles fizeram isso porque eles queriam que eu assistisse e eu assisti. E agora há pouco ele retuitou um tweet de uma pessoa falando que o grande legado do Donald Trump vai ser eliminar os narcotraficantes da América Latina e a nefasta influência chinesa. Tensão, tensão. E aí, Cadu, o que você achou de tudo isso? Bom, vamos lá. Esse foi realmente o maior desfile militar que a China já fez, né, na história. Foi algo extremamente grandioso, né, e muito simbólico, né, extremamente simbólico pelo momento, né, por todo esse ano, tudo que a gente viveu esse ano, questão de as tarifas, as ameaças, né. É um desfile também que comemora os 80 anos, né, da vitória sobre o fascismo, né, o fascismo japonês, e a vitória na Segunda Guerra Mundial, né? E é uma data muito importante para os chineses, né? Eles levam isso muito a sério, a memória sobre, né, a vitória sobre o século de humilhações, como eles costumam chamar, né? A época colonial, tudo que o Japão fez com eles, cara, que, né, são histórias assim aterrorizantes, né? Para falar o mínimo, são coisas muito pesadas, né? Deixaram até os nazistas chocados, cara, com o que eles faziam com os chineses lá. Então é uma data que eles comemoram, né? E fazem questão de relembrar sempre. E, meu, sei lá, eu acho que foi realmente uma demonstração de poder militar, né? Claro que eles não têm ainda, não chegam nem perto, né, do que é os Estados Unidos ou a Rússia em questão militar, mas eles demonstram ali não só o seu poder militar, que é extremamente avançado, né? Eles colocaram ali para todo mundo ver armas que, porra, né, ninguém conhecia, cara, né? Com uns drones muito avançados, não, os mísseis, né? Mostrando ali que, como eles falaram da outra vez, né, que eles estavam preparados para qualquer tipo de guerra que surgisse, né? Se a ameaça fosse nesse sentido, eles estariam preparados e mostraram que realmente estão, né? Aquele armamento é realmente impressionante. E as alianças, né? Mostrando ali as alianças com os líderes da Rússia, da Coreia do Norte, o Putin e o Kim Jong-un, né?
mostrando que realmente o mundo vive uma outra era, né? Uma era não focada nos Estados Unidos, não tendo só uma potência, mas com outras potências emergindo e que elas vão ali disputar, né? Disputar o poder, disputar a influência, né? Tudo isso ficou bem claro nesse desfile. Eu achei que foi um tom, né? Não desrespeitoso, mas um tom assim, intimidante, cara. Eles botaram muita coisa realmente na rua ali, né? Como quem quer mostrar, né, que tá pronto e que tá preparado para qualquer situação. E foi É, isso, cara. Eu achei, eu desculpa. Não, pode falar, pode falar. Não, eu acho que você citou bem que, os Estados Unidos ainda têm um arsenal militar mais avançado, né, e maior, obviamente, mas o lance é a aliança com a Rússia, porque a Rússia tem o maior arsenal militar, o arsenal nuclear do mundo, né, maior que os Estados Unidos, e uma coisa que remete, né, o professor pode falar um pouco, remete a gente à Segunda Guerra Mundial. A Alemanha tinha aviões e armamentos muito mais avançados que os dos americanos, né? Só que os americanos tinham uma capacidade produtiva muito maior. E aí é o ponto. A China, aliada à Rússia, a China hoje, ninguém tem a capacidade produtiva da China. Ninguém. Os Estados Unidos não tem mais nada. É uma economia de especulação, né? E não tem manufatura, não tem essa capacidade produtiva, né? Quem produz arma nos Estados Unidos são companhias privadas, né? Tudo é privado nos Estados Unidos, porque por isso que a infraestrutura tá desmoronando, por isso que muita coisa não funciona, apesar do dinheiro, né? É pura especulação aqui. E na China é o contrário, o Estado tem esse controle, né? E a Rússia também. Eu queria que o professor falasse, desse um pitaquinho sobre isso também, e eu vou passar a bola para a Sara já já. Quero que ela fale sobre outra coisa relacionada a isso. Bom, eu acho que a gente não deve subestimar os Estados Unidos desse jeito. Existe um conceito em economia que é redundância de cadeia produtiva, né? A redundância de cadeia produtiva, o que é? Quando você tem, vamos supor, uma fábrica, uma planta muito grande de produção de alguma coisa, seja no seu território, seja em território de outro país, que você consegue, digamos, fazer alterações pequenas para que ela mude sua produção para coisas que estão sendo produzidas no momento em outro lugar. Então, os Estados Unidos têm muito disso. Eles têm realmente muitas plantas, muitas fábricas, e principalmente fora dos Estados Unidos, que se necessário for, como eles são os donos daquilo, através dos seus investidores, através dos seus empresários, eles conseguem transmutar aquelas plantas em fábricas militares de armamento. E num caso de necessidade, com certeza essas cadeias produtivas redundantes seriam usadas para essa finalidade. Claro que iria machucar a economia fortemente, porque ia faltar outras coisas, com certeza, né? Ia né, atrapalhar muito a produção de algumas coisas, mas seria uma, em caso de guerra total, né? Nesse caso a gente está falando de guerra total. Guerra total é um conceito, né, que a gente tá até um pouco velho, né? Porque muitos estudiosos de geopolítica acham que nunca mais vai ter uma guerra total, né? Mas lá né, nos anos 40 a gente viu isso acontecer e é uma desgraça realmente, porque você começa daí a rasgar todas né, os restos de humanidade que existem, né, em situação de guerra. Mas Taiwan é um caso que me preocupa bastante, né? O Cadu estava falando aí, eu só ficava pensando em Taiwan, porque Taiwan é uma pedra no sapato da China. É uma pedra no sapato da China porque tá no nariz deles, sabe? Tá cheio de militar americano e inglês naquele lugar, sabe? E, cara, tipo, a China precisa das fábricas, principalmente, né, de alta tecnologia para os chips que são produzidos em Taiwan.
conforme os países vão conseguindo, né, se libertar, né, ficar independentes de Taiwan, Taiwan começa a perder importância estratégica, mas atualmente, no momento que a gente está, é ainda muito crítico, né? Então, assim, conforme vai esticando a corda, né, começa a ficar cada vez um pouco ridículo, inclusive, né, para a China, eles terem, né, esse incômodo tão na casa deles, basicamente. É muito, mas muito pior que Cuba, né, que é, né, também é um outro sistema, né, muito perto do inimigo. Mas no caso da China, chega a ser, sabe, aberrante. Então eu tenho certeza que algum plano muito, né, muito efetivo eles têm, porque é realmente inclusive uma cultura, né, que não dá ponto sem nó, né? Eles são realmente muito inteligentes. Eu tô um pouco mais pro lado do Cadu, acho que foi mais para mostrar força, para intimidar. Não acho que a intenção da China, pelo contrário, a intenção da China é fazer parcerias, inclusive com os Estados Unidos, né? Ela só não vai aceitar ser subjugada. A China depende dos Estados Unidos ainda, isso não vai acabar, ou pelo menos não tão cedo, assim como os Estados Unidos dependem da China, né? O mercado hoje ele é totalmente globalizado, né? O mercado, o comércio, né? Ele é globalizado. Isso não vai voltar para trás. Esquece, né? Tem um outro ponto: o Vladimir Putin e o Xi Jinping são líderes que ninguém vai tirar do poder, né? Não existe democracia nesses países e eles são populares, né? Eles são muito populares. Então existe uma unidade na sociedade, nas sociedades desses países. O que não acontece nos Estados Unidos, metade dos Estados Unidos, ou pelo menos uma metade que vota, principalmente os mais jovens, eles nutrem um sentimento anti-americano. E isso é muito ruim, né? No cenário da Segunda Guerra Mundial era totalmente diferente. Existia uma unidade, um patriotismo dos Estados Unidos que fazia com que a sociedade fosse mais forte e mais colaborativa. Fala, professor. Só uma réplica rapidinho para você passar a palavra para a Sara. Mas assim, primeira coisa, a gente aprendeu com a história que relações comerciais não são imunidade de guerra. Não são. Né? Muitos analistas políticos falavam lá nos anos 30, e não, imagina, a Alemanha compra tanto vinho da França, né? Tá sempre precisando trazer, né? O leite lá da Suíça, da Áustria. Pô, e você vê o que aconteceu. Então, assim, é um caso que é claro que quanto mais interligado fica mais caro fazer uma guerra, né? Mas os países são dependentes um do outro até eles decidirem não ser mais. É que acho que né? o ponto é a questão nuclear, né, professor? Se tiver uma guerra Sim. total, é o final, né, cara? Não tem muito para onde ir. Ah, beleza, a China tem a capacidade produtiva, os Estados Unidos tem os B-52, não sei o quê, mas no final das contas, porra, Então, Diego, duas bombas e acabou. é aí que entra, né, por exemplo, o projeto do Golden Dome, né? Então a gente tem que ver esse lado também. É claro que isso foi o que impediu, na verdade, guerra já há muitas décadas. Mas se você conseguir interceptar bombas atômicas antes de elas chegarem, né, mísseis, etc., antes deles chegarem ao alvo, aí você começa a ter uma situação em que você pode, sabe, ousar um pouco mais, né, colocar algum território um pouco mais, né, no alvo, né, porque você tem uma certa segurança, né. Vamos supor que seja 90%, 85%, né, de chance de interceptação. Já é muita coisa, né, já é muita coisa, principalmente contra um país que não tem essas defesas. Então é algo que se eu tivesse, né, na situação do Putin, etc., seria algo que estaria na minha cabeça 24 horas. É muito bizarro você tá, né, vulnerável a uma arma e o seu inimigo não. Você perde Sim. totalmente a bilateralidade, né? Agora, Sara,
quero te ouvir também, mas antes eu quero te mostrar um vídeo, né, com um áudio que vazou do encontro desses líderes aí, muito interessante. Vamos ver o que o Putin e o Xi Jinping estavam conversando. Olha que loucura. 的这个发展，人类的器官会不断的移植，甚至越活越年轻，甚至会长生不老。预测呢，本世纪呢，可能 Bom, tá aí, o microfone vazou, foi meio rapidinho ali, mas o Vladimir Putin e o Xi Jinping conversando sobre avanços da biotecnologia, transplante de órgãos e a possibilidade de humanos viverem até 150 anos, muito contentes os dois, porque se eles ficarem mais 80 anos no poder aí, eles vão ficar, se eles viverem mais 80 anos, vão ser 80 anos no poder, né? Porque ninguém vai tirar esses caras. Então, o que você achou aí desse áudio, Sara, e dessa situação toda aí, essa ascensão militar chinesa, essa demonstração de força? Sobre o áudio eu acho interessante, né? A China tem várias famas, né? Além das famas de que come bichos que não são comestíveis, tem a fama da ciência deles, que é muito baseada na medicina tradicional. Então, eles são os maiores importadores hoje de animais exóticos que eles usam para fazer remédio. Ainda são eles que mandam matar. Eles não, né? Quem compra isso são uma grande maioria chinês, né? Manda matar certos animais na África para trazer pedaço e fazer esses remédios. E ao mesmo tempo, tirando essa parte da medicina tradicional, eles também são conhecidos por terem a mínima ética quando o assunto é descoberta científica. Então, eles colocam a ciência na frente de qualquer coisa, na frente de humanidade, na frente de, será que isso é certo ou não? Eles não se importam, tipo, os embriões são pessoas ou não são, eles vão fazendo o que tiver que fazer. E também tem uma fama muito grande de tráfico de órgãos, né, para a China. E assim, a fama é grande e a gente fica pensando se é só fama mesmo, se realmente os caras... Porque eles não se importam muito com a ética das coisas. Órgão é órgão. Quem quer me vender um pedaço do seu fígado, você vai me vender. O que isso tem de errado? Não sei, eu não sei explicar, eu não tenho opinião nesse assunto em específico, mas eles são assim, se você quiser vender seus órgãos, eles vão comprar, eles não têm problema nenhum com isso. Agora, ele virar e falar que é só trocar todos os órgãos, isso já deve estar na cabeça dele, do Xi Jinping, e deve estar na cabeça do Putin, cara. O Putin já fez. Putin tem 200 anos. Ele está acontecendo, você olha a cara dele, você vê que ele está totalmente repuxado. O Murphy. Então, quando ele anda em câmera lenta, ele vai se apoiando nas coisas, você percebe que ele não está normal. Ele fica com as mãos na mesa, as mãos tremem de um jeito, parece que ele está segurando ali para a mão não ficar trêmula. Ele tá velho, isso é normal. Agora, por que não larga o osso? Porque é incapaz? Porque sabe que eles são os últimos, esses velhos, são todos os últimos figuras de uma cepa de gente que futuramente não vai mais existir. Porque os jovens não se importam mais com isso. A gente ainda se importa com esses nomes, a gente se importa demais. Os jovens não querem saber disso, eles não colocam mais uma figura lá em cima, como se colocava antes. Se hoje não existe um rei, nem o rei do pop, como existe um Michael Jackson, entre os jovens, por que vai existir um político, entendeu? Idolizado entre os jovens? Então, eles vão ficar lá, cara, até o dia que eles apodrecerem e caírem mortos. E eles não querem, é muito, muito, muito estranho. O que eles vão fazer? Porque você colocar toda a função de governar um país inteira, totalmente na mão de uma pessoa que cá entre nós, a gente sabe, a gente tem pai, mãe, vovó, a gente sabe que idoso, cara, por mais maravilhoso e lúcido que seja, os caras ficam doentes o tempo todo. Você bate numa parede, o cara quase perde o braço. Se o cara toma um tombo no banheiro, amigão, entendeu? Fica quatro meses sem se mexer. Ou seja, como é que o Putin toma banho? O cara deve deitar no chão e as pessoas lavam ele, porque ele não consegue. Se ele cair no banheiro, cara, acabou todo o domínio dele. Quebra o fêmur, né? Agora, imagina esses caras vivendo o dia a dia deles, tipo, eles são frágeis de saúde, eles são velhos, não adianta. Então é tudo. Até o próprio Trump, ele aparece, ele tem aquela mancha preta no braço. Meu avô era cheio daquilo. Meu avô, qualquer batida que ele dava, a pele é tão fina
que o braço parecia que estava gangrenando. Falava, avô, o que você fez? Ah, bati o braço na mesa. Mas, cara, parecia que o braço ia cair do corpo. Você sabe? Tipo, cara, não. E eles vão ficar lá, apodrecendo, caindo um pedaço da cara, mas eles vão continuar. Nice. Esse ponto foi excelente, porque realmente, num momento da história humana que as coisas mudam tão rápido, os caras. É muito difícil para esses boomers, né? Como diz o professor, para eles acompanharem essas mudanças também. Realmente é complicado, mas a gente tinha que dar uma passada nesse tema aí, porque foi muito importante. A gente vai continuar acompanhando no canal, vocês sabem. E eu queria dizer que atingimos nossa meta de 5 superchats. Muito obrigado. Vamos mostrar aqui os chats. O pessoal tá excitado aqui, quer ouvir o professor Rogério Melo Franco. Ele vai cantar ao final da live, obviamente. João Kleber, melhor, né? O Cadu gostou agora. Ao final da live, fica aí até o fim. Lógico. Que você vai poder ouvir o professor Rogério Melo Franco cantando em italiano para vocês que contribuíram. Fiz Chapinha mandou R$2, obrigado. O Butini mandou $1,99. Vamos, galera, só mais um. E o Baroque Monstro mandou arrematou $14,99 australianos. Canta! Batemos a meta. Muito obrigado. É hoje, Butini. Hoje a gente vai escutar finalmente. É histórico esse dia, hein? É histórico. Histórico, total. Recorde mundial de superchats. Maravilhoso. Não vai escapar, senhor professor. Hoje não vai. Fiz Chapinha falando, a China em 10 anos deu um salto para se assustar. Será que mantém essa curva de desenvolvimento, Cadu? Será? Não são só 10 anos, né, Fichapinha? São 70 anos aí para mais, quase 80 já, de um plano de desenvolvimento que segue até hoje, né? Então não é de agora que eles, né, viraram a chave e falaram, não, vamos desenvolver essa porra aqui. Não, né, já tem um tempo, né, foi pavimentado o caminho pelo Mao Zedong, né, e eles seguiram até aqui, entre indas e vindas, cara, porque apesar do Diego falar que não tem democracia, né, para ele a democracia é escolher entre a múmia de direita e a múmia de direita, outra, né, outra múmia. Tem uma frase aqui nos Estados Unidos que é, não importa em quem você vota, você sempre acaba elegendo o John McCain, que é, ou seja, um presidente que vai mandar os Estados Unidos para a guerra. Faz 30 anos que é isso, né? É basicamente isso, é a ilusão, né? Você vota, mas está votando no mesmo projeto, sempre, né? Há 200 décadas aí. E, cara, então, lá tem, desde Mao Zedong, teve indas e vindas aí de abrir a economia, fechar a economia, né? A gente teve o Deng Xiaoping, que abriu a economia chinesa, agora com o Xi Jinping tem um certo fechamento, de regime, caminhando um pouco mais à esquerda, mas muito longe do que era na época da tigela de ferro do Mao Zedong. Então, existe esse vai e vem aí dentro do partido, né, que é o que comanda a China há muitos anos. E o desenvolvimento deles não tem, assim, não dá sinais de que vai frear, não, cara. Né? Pelo contrário. A gente vê que realmente é o maior sistema de inovação do mundo, né? Claro que teve aí nesse caminho épocas em que de transferência de tecnologia, de cópia mesmo, de pegar coisa, fazer a engenharia reversa, copiar, fazer coisa mais barata, sabe? Para, né, conquistar mercados. Pô, tudo isso foi feito, cara, e não só pela China, todos os países, né, em desenvolvimento fazem isso também. E aí, agora eles formam, né? Teve um planejamento para formar pessoas, né? Eles contavam muito com o conhecimento de pessoas de outros países, né? Agora eles têm a universidade muito conectada com um projeto de indústria, né? Então eles formam engenheiros, formam tudo que precisam lá mesmo. Cada vez menos mão de obra de estrangeiro, né, se faz necessária por lá. Então, sei lá, eu não vejo uma diminuição nesse desenvolvimento, não, cara, pelo contrário. Até pelas condições materiais que eles têm hoje, né, de dominar as terras raras, né, dominar vários insumos, né, várias, além da manufatura, né, os insumos que são necessários para essas altas tecnologias, né, que a gente tem hoje. Como eu disse no meu último vídeo, o sonho ainda é mandar os filhos para os Estados Unidos, né,
consumir a cultura americana, né? Eles ainda adoram, eles vêm para cá, você não acredita enquanto, como eles né? vivem, esses chineses, eles adoram, cara. Mas é muito louco, porque tudo isso é muito complexo, né, professor? Você vê muitas características do governo e da sociedade chinesa que seriam exaltadas pela direita nos Estados Unidos. O americano médio, ele é muito ignorante, e não tem uma noção, às vezes, a China é comunista, é o inimigo. Pô, mas, porra, a disciplina chinesa que a gente viu nesse desfile militar, né, seria uma coisa altamente exaltada pela direita aqui no Ocidente, né? A preservação da masculinidade, a restrição à imigração ilegal, tudo isso seria, pô, são pautas do Donald Trump, cara. Não é? Bom, pô, e essa questão que o Trump tem colocado, né, sobre dinheiro do governo, basicamente, para fazer críticas, né, à história americana nos museus, né. Eu desafio o Cadu, por exemplo, a ir a um museu, né, mantido com verba chinesa, lá na China, que faça uma crítica, né, à situação sei lá, né, dos muçulmanos chineses, né? Qual é a situação? A gente sabe que, porra, às vezes, né, aparecem umas situações, né, na China que porque realmente uma população muito diversa, né? Apesar de eles projetarem essa imagem de unidade, todo mundo é igualzinho, né? Tudo são praticamente peças de substituição, não é isso, né? A gente tem, né, o extremo oeste e o extremo leste da China completamente diferentes em matéria, inclusive étnica, né? Então, essa ideia, por exemplo, eu já falei isso numa outra live, mas essa invenção da etnia Han, isso é uma aberração do ponto de vista, né, científico, é, antropológico. Isso não existe. Eles pegaram muitas etnias diferentes, sei lá, um reino que nunca foi China, por exemplo, e que agora é. E eles falam, não, tudo isso aqui é a mesma etnia, porque a gente é um povo unido, isso aqui é uma coisa só, a China para sempre, né? Esse papo de 5.000 anos de China, tudo isso é conversa para dormir. Isso aí são mitos nacionais. E eu entendo, e eu, né, consigo ver que isso é uma estratégia. E, sei lá, cada país tem a sua, né? O que acontece é que eu acho que, assim, não dá, por exemplo, para entender, né, Diego, essa galera esquerdoide estranha no Brasil, né, que, pô, acha que, pô, uma vez eu vi um vídeo que tinha dois caras se beijando, por causa disso, né, significa que, pô, a China, cara, não é como os Estados Unidos, não, que oprime as pessoas. A China é liberdade. Porra, cara, tipo, e assim, as pessoas não fazem o esforço de procurar. Existe casamento Ah. igualitário na China? As pessoas não E aqui fazem isso, também, né, sabe? professor? Essa semana, muita gente protestando na internet porque vai ter um show, um festival de comédia, de stand-up comedy, em Riad, na Arábia Saudita. E, pô, todos os grandes comediantes aqui dos Estados Unidos vão. Todos. O Tim Dillon, como é que é o nome daquele cara? O Aaron Schultz, né? Do Flagrant. Vai Ele o vai também. CK, vai o Dave Chappelle, vai todo Vai mundo. todo mundo, cara. E aí começaram os progressistas começaram a protestar online. Pô, que absurdo, vocês estão dando o aval aí para esse regime que oprime homossexuais e mulheres e tal na Arábia Saudita. E são essas mesmas pessoas que estão que falam aqui, pô, que a gente tem que receber os islâmicos aqui nos Estados Unidos, né, e tem que absorver eles na sociedade, a cultura deles, respeitar. Então, lá, o que eles fazem é proibido. Aqui, mas a gente pode receber eles e eles construírem comunidades aqui que oprimem as mulheres, que não aceitam homossexuais do mesmo jeito. Então existe uma grande incoerência aí também do progressismo aqui nos Estados Unidos também. Eu acho que a ideia
é do melting pot, né? Os americanos, eu acho que, inclusive, é algo que está em questão agora, que eles querem rever, né? O projeto do Trump, se é que ele realmente tem um projeto, né, de espírito, grande espírito, digamos, né? Seria imaginar um outro caminho para os Estados Unidos que não seja do melting pot, né? Melting pot, para quem não sabe, é um conceito, né, que é muito comum nos Estados Unidos até, de que você consegue pegar imigrantes de vários lugares diferentes e misturar, né? Misturar numa espécie de caldo de cultura americano, de liberdade, de capitalismo, e essas pessoas seriam todas um pouco padronizadas no sentido americanizadas, né? Seriam americanizadas no sentido de, né, trazer algumas ideologias de base, né? Ou adotar essas ideologias de base. E realmente a gente vê muitas pessoas de origens das mais diversas nos Estados Unidos, 100% americanizadas, né? Terceira geração, segunda geração, até os caras já você nem consegue perceber, né? Você vê pela aparência que a origem é outra, né? Que não é um anglo-germânico, mas que a pessoa, em termos de né, psicológicos, sociais, é extremamente americana, né? Então, a ideia é essa, né? A ideia é levar imigrantes dos mais diversos grupos para os Estados Unidos para que eles, né, possam entrar e meio que ser dissolvidos, né, essa é a ideia, por exemplo, do John de Passos, né, que é um grande escritor de direita, né, um romancista importante de direita. Então, assim, eu acho que, cara, é uma coisa que talvez esteja no seu limite agora, de fato, né? As pessoas estão colocando isso em questão, mas isso durante muitas décadas nem se discutia. No pós-guerra, por exemplo, pô, eles queriam mais pegar todos os judeus que pudessem trabalhar nos Estados Unidos e levar para os Estados Unidos. Era isso que eles né, tinham em mente, né? Alemães, judeus, venham para os Estados Unidos, se vocês podem contribuir, venham para os Estados Unidos e tal. Nazistas, então, assim, né? Levaram também. Sim. Alguns foram mas para a aí, Argentina pô, né? também. A maioria foi para Brasil Argentina. também. Mas enfim, então agora está em questão, né? Isso está talvez no seu declínio. A gente vai falar sobre declínio cultural. 45 minutos aqui de política, para quem tava com saudade, agora a gente vai começar a live. O Fiz Chapinha falando que a China segue a cartilha para gestão, já a América segue o perfil do líder. Qual será o perfil do futuro líder americano? Eu acho que essa administração Trump é a última. Acho que a próxima, seja lá quem for, já vai ter um controle quase que total desses tecnocratas aí do Vale do Silício, tenho certeza absoluta, até pela aceleração aí do desenvolvimento tecnológico e tal, acho que não vai ter como escapar, e esse tipo de democracia que existe nos Estados Unidos, essa alternância de poder aí e de diretrizes aí não está funcionando, já denunciei isso também, não está mais não é um modelo competitivo aí com países, com outras superpotências aí, que tem líderes muito mais fortes e que sabem que Xi Jinping, pô, fala, beleza, pô, o Trump tá enchendo o saco, é tarifa, não sei o que, beleza, eu vou sentar aqui e esperar 3 anos. Né? Ou ele morrer ou ele sair do poder, aí depois a gente continua. Não tem paciência, tem todo o tempo, vai viver até 150 anos, não tem por que ter pressa, não tem por que brigar. O Baroque falando aqui, ó, eles só não sabem dirigir, Cadu. Puta que pariu. Aí o chinês, aí na Austrália também, aqui nos Estados Unidos também. Tá louco, os Aqui caras são as ruins de velhas volante. chinesas, você vê mão cortada, você olha no carro, é uma veinha de 1,5 metro. Já fica longe. Saindo para fora, num Cybertruck do Tesla, porque elas sempre pilotam umas SUVs gigantescas. É verdade. Aí elas vão no Costco, uma véia, ela vai lá comprar uma banana, cara. Elas entram no Costco, vão lá no fundo pegar uma banana, volta, pega o caixa lotado para pegar uma banana, para dar um rolê com aquele carrão delas. Não, tem uns ricaços aqui, é foda. Vem para São Paulo, pô. Vem dirigir aqui em São Paulo, que você vai ver. Pô, quem dirige São Paulo dirige em qualquer... Dizem que só a Índia é pior, né, cara?
Né? Putz. O Baroque falando, o professor tá certo, o chinês do interior é pobre e ridicularizado por chineses com mais dinheiro. Quando estudei inglês, tive em chinês reclamando isso. Boa. Essa união Eles são toda... igual os coreanos, viu? Com esse negócio de estética, cor de pele, quanto mais branco, mais bonito. Na Ásia não tem, por isso que às vezes o professor falou bem, né? O progressismo às vezes idealiza um pouco algumas culturas que o pessoal desconhece, mas a Ásia, até outro dia na China tinha um monte de propaganda na TV, propaganda racista, saía negro de dentro da máquina de lavar, cara, um negócio assim tenebroso. Não, ele entrava negro e saía de outra cor, né? Você lembra disso? Lavava. Lá, lembro, o sabão lavava, cara. Nossa, cara. Não dá para romantizar tanto, não.